Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje vamos compartilhar mais uma designação do Vem Segue. Antes, deixa eu ler uma mensagem que está aqui no meu canal. Quem escreveu aqui foi a Deilza Eben, né? A mãe da Larissa Eben, do canal que eu indiquei ontem. Ela escreveu aqui: muito obrigado, irmão Vanderlei, pelo apoio da minha filha Larissa Eben. Ela é uma jovem Sud que tem procurado desenvolver os seus talentos na música e compartilhado com todos, para que de alguma forma possam motivar e edificar outras pessoas. A música, meu amigo, foi inspirada em seu avô, que faleceu em 2020. Gratidão a todos que se inscreveram em seu canal, né? Então, a letra da música que a Larissa Eben cantou é linda, né? E agora eu sabendo que ela se inspirou ali na letra, no avô dela, né, que faleceu em 2020 ali, e também pôde confortar outros corações de pessoas que perderam entes queridos também aí, por dificuldades aí e deixaram saudade. Muito obrigado por ter compartilhado a música, eu compartilhei aqui no canal. Quero agradecer também, a mãe dela está agradecendo, mas eu quero agradecer também a vocês todos que foram lá, se inscreveram no canal dela e ouviram, né, a música que ela editou ali, né, e cantou. Muito bom. É muito bom isso, a gente apoiar as pessoas nos projetos dela, ainda mais projetos que são justos, que estão tentando fazer o bem para outras pessoas, tá bom? Então eu que agradeço aí por vocês criarem sua filha tão bem e ajudar ela, direcionar ela aí para a direção aos talentos, né, que Deus dá para fazer o bem às pessoas. Muito obrigado também. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, vou começar com uma pergunta, né, que normalmente os ateus fazem aí, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí se você fala que foi a galinha e fala, não, mas a galinha ela vem do ovo, então o ovo tem que ter nascido primeiro. E se você responde que é o ovo nasceu primeiro, fala, não, mas o ovo só dá para nascer se tiver uma galinha. Aí fica aquele impasse, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui em Gênesis tem a resposta. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 22 diz: e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Ou seja, no quinto dia o Senhor criou ali os répteis, os animais, e criou as aves, né? E falou que elas se multiplicassem. Então aqui não cita nenhum ovo. Então primeiro o Senhor criou as aves, ou seja, criou as galinhas e todos os pássaros aí. Tá bom? Então a resposta é bem simples. Primeiro veio a galinha, tá bom? Não tem questionamento sobre isso aí. Bom, hoje também eu quero responder algumas coisas a respeito da criação. Por exemplo, qual é a posição da igreja a respeito dos dinossauros? Ou seja, da evolução também, né? Da origem do homem. Então eu vou ler alguns artigos aqui que falam sobre a posição da igreja sobre isso e compartilhar algumas citações também para falar o que eu penso a respeito disso, tá bom? Então, alguns artigos eu não coloquei na descrição do meu vídeo aqui, mas eu sempre deixo o meu WhatsApp no final aí da descrição. Se alguém desejar algum artigo sobre esse aqui, é só me mandar um WhatsApp que eu envio aí completo para vocês. Então aqui sobre essas partes diz assim, ó: embora os detalhes do que aconteceu na Terra antes de Adão e Eva, incluindo como seus corpos foram criados, não foram revelados, nossos ensinamentos sobre a origem do homem são claras. Elas vêm da revelação. Então nós sabemos por meio de revelação que Deus ele criou Adão e Eva, que nossa origem é Deus, tá bom? Mas conforme diz aqui, não temos por revelação como Deus ele criou o corpo de Adão e Eva, tá bom? Então não temos aí. Então eu ainda vou compartilhar isso, eu acho que amanhã, sobre Deus criando, né, o homem e a mulher ali. Eu acho que eu posso trazer isso amanhã, compartilhando com vocês. Mas aqui já falando, né, uma forma figurativa, falando ali a criação do homem e da mulher, tirar a costela de Adão ali, formar do pó. Tudo isso aí não é uma forma literal, tá bom? É algo simbólico aí que nós podemos aprender muitas coisas. Então a própria posição da igreja aqui diz que não foi revelado como que Deus ele criou os corpos de Adão e Eva, tá bom? Não foi revelado. E é um papel aí da ciência, né? Também as pessoas estudando sobre isso aí. Bom, aqui também diz assim nesse artigo:
A igreja não tem posição oficial sobre a teoria da evolução. A evolução orgânica, as mudanças nos traços herdados das espécies ao longo do tempo, é uma questão do estudo científico. Nada foi revelado sobre a evolução. Então, outra coisa aí que a evolução também não foi. É importante a gente ler as escrituras e saber que esse não é um relato científico para mostrar como Deus ele criou cada coisa. Isso a gente vai saber no milênio, que o Senhor vai dar conhecimento em abundância aí para nós, tá bom? Mas o relato que nós temos das Escrituras é para saber que a nossa origem vem de Deus, que nós somos filhos de Deus. Não fala como que a terra foi criada, né? O período que a terra foi criada, quanto tempo levou, tá bom? Essas coisas é para mostrar que existiu uma ordem na criação, mas que aqui é um relato falando, as Escrituras mostram por que a terra foi criada, o propósito da terra ser criada. Tá bom? Não fala exatamente como ela foi criada. Esses relatos, essas informações nós receberemos depois, no milênio, ou se algum profeta receber alguma revelação aí, a gente vai abraçar também como a verdade, tá bom? A outra parte aqui que fala, né, sobre os dinossauros, né, porque também não dá para negar os fatos, né, existem os fósseis aí dos dinossauros, então os dinossauros existiu também, tá bom? Qual é a posição da igreja? Diz aqui, ó. Os dinossauros viveram e morreram nessa terra antes dos homens virem a ela, né? Aí diz assim: não há revelação sobre esta pergunta. As evidências científicas diz que sim, né? Que o dinossauro ele não conviveu com o homem na Terra, né? Ou seja, desde a época de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, não tinha dinossauro, tá bom? Os dinossauros não morreram no dilúvio, não tem nada disso. Eles é bem antes do homem ter sido colocado na Terra aqui. Tá bom? Ele tá falando sobre isso. E ele fala que isso são coisas para a ciência responder. A gente não está preocupado com isso. Ele continua dizendo aqui, ó. Vocês podem aprender mais a respeito dos estudos, né, por meio de paleodontologia, se desejar. O mesmo em escolas da propriedades da igreja, ou seja, até as universidades aí da igreja também tem estudos sobre dinossauros, estudar essa parte aí pré-histórica também, tá bom? Então não existe algo oficial falando a origem ou coisa assim. Porém, o que eu vou compartilhar aqui são duas citações que eu recebi. Quem me enviou essas citações foi o Adriano, que me dá a origem de uma teoria que eu acredito como que os dinossauros existem esses fósseis aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Importante também nesse estudo aqui, aqui está a parte aqui, diz assim, ó, os materiais com os quais a Terra foi formada existem antes da criação da Terra. As Escrituras ensinam que os elementos são eternos. A criação constituiu na organização dessas matérias para a formação da Terra. Então, aqui está falando que os elementos, eles são eternos, tá bom? E que, por exemplo, como assim os elementos são eternos, né? Os elementos, eles podem ser transformados, mas eles não deixam de existir, eles sempre existiram, tá bom? Ou seja, você pode pegar uma árvore, né, e fazer ela uma mesa, né? Você acabou com a árvore? Não, você transformou a árvore em uma mesa, tá bom? O elemento continua existindo. Aí você fala, não, eu vou acabar com essa mesa aqui também. Vai lá e bota fogo na mesa ali. O que vai sobrar? Vai sobrar um carvão, vai ter fumaça, mas ela se transformou em outro elemento. O elemento ele é eterno, tá bom? Ele não tem como acabar com o elemento. E aqui está falando o seguinte, que os elementos que Deus ele utilizou para fazer a terra são elementos antigos, e aí por isso que a gente vê aí estudos, né, falando, por exemplo, dos dinossauros, falando que são 60 milhões de anos, algumas espécies, ou a própria Terra, algumas pedras ali, nossa, essa pedra aqui tem 60 milhões de anos. Então, o material que foi feito a Terra, ele é antigo, igual que o presidente Brigham Young, ele disse aqui, ó, o presidente Brigham Young ensinou, Deus reuniu as matérias dos quais formou
esta pequena terra que está sobre nós, né? A qual nós nos movemos. Há quanto tempo esses materiais existiram? Porque para todo sempre, em alguma forma ou de alguma condição. Então esses materiais, esses elementos, eles sempre existiram de alguma forma ou de alguma outra condição eles existiram. Então a palavra que Joseph Smith até ele fala aqui sobre isso, que na tradução, quando fala que a terra era sem forma e vazia, o certo seria falar que era vazia e desolada, ela estava sem ninguém quando foi criada ali no princípio, né? Fala que ela estava desolada e vazia, não tinha habitantes. Aí o Senhor formou a terra, estava vazia, desolada e começou a formar a vida dentro dessa terra aqui também. A outra parte da tradução aqui que ele fala, quando fala criar no Velho Testamento, essa palavra deveria estar significando como organizar. Então Deus ele pegou os elementos que já existiam e organizou essa terra aqui para nós. Essa citação aqui do presidente José Smith ensinou o seguinte, ó. Essa terra foi organizada ou formada a partir de outros planetas que foram desintegrados e redemolados. Essa palavra é difícil para mim falar aqui. Remodelados para formar este novo a qual vivemos. Os elementos são eternos. Então ele fala aqui, né, que essa terra ela foi formada com outros elementos de outras terras que já existiram. Então, na minha concepção, aqui é a minha opinião, os dinossauros eles não viveram nessa terra. O que acontece é que quando o Senhor ele organizou a terra, ele pegou materiais antigos, conforme Joseph Smith falou aqui, foram planetas que já existiram antes. Então esses planetas tinham fósseis, né, desses animais. E aí juntou e formou-se essa terra aqui, tá bom? Conforme Deus ele revelou a Moisés ali, ele mostrou várias e várias terras na qual ele havia criado para o seu intento, né? E ele não explicou ali para Moisés qual que era o propósito de cada terra que ele havia criado. Eu sei que existia um propósito, né? E aqui na formação dessa terra ele pegou vários elementos, né, de outras terras. E aí então tem essa explicação aí, mas não é uma doutrina oficial da igreja, é só o que eu acho, tá bom? Que os dinossauros realmente não viveram nessa terra e que os fósseis que nós temos são elementos de outras terras quando Deus formou essa terra, então ficou aqui esses elementos. Na verdade não tem uma resposta oficial da igreja, mas eu gosto de pensar nisso a respeito aqui da citação tanto de Brigham Young como a citação de Joseph Smith me dá uma margem de pensar sobre isso, e muitas outras pessoas pensam sobre isso também, né? Que os dinossauros eles não conviveram aqui nessa terra com Adão e Eva, né? Com certeza não, mas que esses fósseis vieram na formação do nosso planeta aí, pegando elementos de outros planetas quando foi formada essa terra aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Lembrando que as escrituras, elas não estão aqui para fazer uma prova científica de como Deus criou as coisas ou para explicar todas as coisas. Mas sim, essas lacunas são importantes para demonstrar nossa fé que acreditamos. A gente tem que saber que as escrituras são verdadeiras pelo Espírito de Deus, tá bom? Não pelo meio científico. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.